Chegada e anúncio do nosso reforço, o primeiro reforço do nosso Mengão Queridão para 2024. E olha só, hein? Que baita reforço! A gente vai falar sobre isso, todos os detalhes, chegada de De La Cruz, anúncio de De La Cruz, o último jogo de despedida, até porque o cara não é um jogador qualquer, é ídolo da torcida do River Plate da Argentina. E eu vou falar para vocês, o Flamengo foi gigante nessa janela. Só essa contratação de Nicolás De La Cruz, o Flamengo foi gigante, meus amigos. Tá aí a mídia toda de boca aberta com a chegada de Nicolás De La Cruz no Flamengo. Eu vou explicar tudo para vocês, pagamento da multa, que é à vista. É à vista, meus amigos. Quase 80 milhões de reais, assim, ó. Toma lá da cá. Então o Flamengo foi pra cima, o Flamengo prometeu e o Flamengo acertou a contratação de fato de Nicolás De La Cruz. E temos informações importantes envolvendo a situação de Léo Ortiz. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo também acertou a contratação de Léo Ortiz para 2024. O Flamengo já topou a pagar e já prepara o material de anúncio do zagueiro Léo Ortiz. O Flamengo promete com tudo agora para cima de Gustavo Scarpa. Tem a situação do anúncio de Bruno Henrique que ainda não foi feito. Everton Ribeiro, então vai ser um pacotão de anúncio no Natal, hein? O Papai Noel chegando aí com bastante presente para a nação rubro-negra. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então já cola comigo, não perde nada. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente. Inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Um ótimo domingo maravilhoso para todos e vamos falar sobre ele mesmo, Nicolás De La Cruz. Não teria como não começar a trazer as informações para vocês sem falar dessa baita contratação do Flamengo. O Flamengo nesse último sábado acertou todos os últimos detalhes, todos os últimos empecilhos que de fato faltava para acertar a compra, a maior compra da história do Flamengo. A compra do meio-campista uruguaio Nicolás De La Cruz, que agora vai jogar ao lado do nosso meia Georgian de Arrascaeta, conterrâneo de La Cruz, inclusive, né, parceiro da seleção uruguaia, não só Arrascaeta, mas também o lateral direito Guilherme Varela. E na noite deste último sábado, Marcos Braz, Bruno Spindel, os representantes de La Cruz chegaram ao acordo final. O jogador fez um único pedido à diretoria do Flamengo. Qual foi esse pedido, Henrique? Jogar o último jogo do ano com o River Plate da Argentina. O jogo que acontece na próxima sexta-feira, dia 22, né, pela Taça dos Campeões da Argentina. E esse jogo é um jogo de despedida, porque o Nicolás De La Cruz, gente, não é um jogador qualquer. O Nicolás De La Cruz é ídolo da torcida do River Plate. É ídolo do River Plate. O Nicolás De La Cruz, inclusive o presidente do River Plate, tem um carinho enorme pelo jogador. E eu vou falar para vocês, o River Plate fez de tudo para manter o Nicolás De La Cruz, mas ele realmente gostou do projeto do Flamengo, gostou do que o Flamengo apresentou, o projeto esportivo, né, projeto de carreira, projeto de salário, também o salário de Nicolás De La Cruz vai ser um dos maiores dentro do elenco do Flamengo. E o Flamengo conseguiu seduzir o meia uruguaio Nicolás De La Cruz. Ele fará o último jogo na próxima sexta-feira pelo River Plate. Com certeza vai ter aquela despedida bacana, porque o cara, como eu já falei, é ídolo da torcida do River Plate. Mas Nicolás De La Cruz é do Mengão Queridão. E quando o Flamengo deve fazer o anúncio, Henrique, de Nicolás De La Cruz? Só provavelmente no Natal, porque ele não deve ser anunciado durante essa semana, porque o jogo acontece na sexta-feira. Vai jogar na sexta-feira o último jogo com o River Plate, e depois disso o Nicolás De La Cruz está pronto para ser anunciado. Depois desse jogo o Flamengo também deve pagar o valor da multa rescisória à vista de 16 milhões de dólares ao River Plate. Esse valor já está separado, já está na maleta separada para passar o Pix para o River Plate. River Plate não teve como fugir, não teve para onde, e eu vou falar para vocês, a mídia, principalmente os antes, essa mídia paulista aí, vou falar para vocês, gente, está aí de boca aberta com essa contratação do Flamengo. É incrível o Flamengo
nesse mercado da bola. Realmente aí o Rodolfo Landim prometeu e agora trazendo, né, o Nicolás de la Cruz, que vinha namoro de muito antigo, ó, desde o meado da agora 2023, o Flamengo já vinha tentando essa contratação e de fato aí o Flamengo agora concretizou a contratação de Nicolás de la Cruz. O anúncio deve acontecer no Natal. Inclusive, não só o anúncio de Nicolás de la Cruz, tá? Mas também o anúncio de Bruno Henrique, da renovação, que ainda não aconteceu de forma oficial. O anúncio da renovação de Everton Ribeiro, que está muito próximo do Flamengo bater o martelo, essa informação que temos. E o anúncio de Léo Ortiz. A situação do Léo Ortiz nesse momento é o seguinte: segundo o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo já acertou e topou a pagar os valores pedidos pelo Red Bull Bragantino para ter Léo Ortiz em 2024. Então vai ser um pacotão de anúncio. Inclusive o Flamengo já vem preparando o material para anunciar o zagueiro Léo Ortiz. Segundo as informações de Vene Casagrande, o Flamengo acertou as contratações de De la Cruz e Léo Ortiz e já prepara anúncios oficiais para as próximas semanas. Léo Ortiz é do Flamengo. Diretoria rubro-negra chegou a um acordo com o Red Bull Bragantino em relação a valores para contratar o zagueiro, que trabalhou com o Tite na seleção brasileira. Já com De la Cruz, o acordo aconteceu após a última reunião. Ficou combinado que o clube carioca pagará à vista a multa rescisória de 16 milhões de dólares, ou seja, 79 milhões de reais, após a final do River Plate na próxima sexta-feira. Agora a diretoria está atrás de outras peças no mercado. Gustavo Scarpa começou a interessar, mas o negócio ainda é tratado com cautela. O clube também deve buscar laterais, segundo aí o jornalista Vene Casagrande. Léo Ortiz é do Flamengo, De la Cruz é do Megão Queridão, e a chegada de De la Cruz, quando realmente deve acontecer, De la Cruz, Léo Ortiz, gente, é o seguinte: eu acredito que de fato a chegada de De la Cruz no Flamengo, no Rio de Janeiro, só deve acontecer depois da virada do ano, até porque ele vai aproveitar o final de ano, vai curtir com a família, não sei se lá na Argentina, lugar mais próximo, ou no Uruguai. Eu acredito que no Uruguai, né, onde fica toda a família dele, deve curtir aí, realmente passar o Réveillon lá no Uruguai. Daí então tem até o dia 8 de janeiro, quando acontece a reapresentação do elenco rubro-negro para começar a pré-temporada para 2024. Mas nesse momento, o Flamengo prepara um pacotão de anúncio. O Flamengo deve fazer esse pacotão de anúncio para valer no Natal. É o que eu falei para vocês. No Natal o Flamengo deve fazer esse pacotão de anúncio. Qual será esse pacotão de anúncio? Chegada de De la Cruz, a contratação de De la Cruz, a contratação de Léo Ortiz, a renovação de Bruno Henrique e a renovação de Everton Ribeiro, que neste momento o Flamengo tem uma reunião marcada para esta próxima semana para selar a renovação de Everton Ribeiro, e a diretoria do Flamengo está confiante nessa renovação. A gente vai seguir focado com tudo, mas nesse momento o Flamengo já acertou com De la Cruz e com Léo Ortiz. Inclusive já prepara os materiais para fazer o anúncio oficial dessas duas contratações. Eu falei, o Flamengo vai fazer o anúncio de reforços em dose dupla. Quem me acompanha aqui sabe que eu falei ontem no último vídeo isso aí, né? O Flamengo já estava acertando. O Bruno Espino, na verdade, viajou para o Uruguai na sexta-feira, já deixou tudo alinhado com o Red Bull Bragantino e Léo Ortiz aqui no Brasil e foi lá fechar os últimos detalhes com De la Cruz e acabou fechando neste último sábado. Agora o Flamengo vai partir para Gustavo Scarpa, mas o Flamengo usa, nesse momento, né, mantém cautela. Por que o Flamengo mantém cautela? Porque o Flamengo quer, de fato, realmente selar todos os detalhes, anunciar, daí então o Flamengo vai partir para novos reforços. Gustavo Scarpa, de fato, é o próximo passo do Flamengo. O Flamengo quer muito essa contratação, justamente como já expliquei aqui, né? Já estou até careca de falar isso aqui, mas estou feliz pra caramba com a chegada desses reforços. Já estou até careca de falar isso aqui, porque em relação a jogadores que são convocados, como De la Cruz, como Arrascaeta, como Eric Pulgar, e o meio de campo do Flamengo vai precisar de jogadores que possam ficarem para poder realmente suprir a ausência desses grandes atletas. Nesse caso, tem Copa América, tem amistosos, tem aí datas FIFA, então o Flamengo vai precisar de Gustavo Scarpa ou qualquer outro meio-campista. Mas nesse momento, Gustavo Scarpa
é a bola da vez. E a gente tá seguindo forte com tudo, sempre ligadaço. Inclusive, o Nottingham Forest da Inglaterra, que detém os direitos econômicos de Gustavo Scarpa, o jogador está emprestado ao Olympiacos da Grécia até o meado de 2024, mas o clube inglês, que detém os direitos econômicos de Gustavo Scarpa, já definiu o valor para vender Gustavo Scarpa, um valor que gira em torno de 6 milhões de euros. Mas o clube inglês não descarta, de fato, baixar esse valor para uma venda direta de Gustavo Scarpa. E a gente tá ligado nessa situação. O Flamengo tem situações envolvendo também as laterais, né? Situação envolvendo Gonzalo Montiel, inclusive, né? O Diego Alonso, técnico do Sevilha, foi demitido, tá, gente? Foi demitido. A gente não sabe como vai continuar essa situação aí agora de Gonzalo Montiel, que pertence ao Sevilha da Espanha, mas está emprestado ao Nottingham Forest da Inglaterra. O Sevilha já teria sinalizado que poderia romper o contrato de empréstimo do jogador com o Nottingham Forest da Inglaterra. A gente não sabe como vai acontecer agora, ainda estou apurando mais detalhes, mas é um nome que o Flamengo vê como opção para a lateral direita. Gonzalo Montiel, argentino, de 26 anos, que chegaria para reforçar o nosso Mengão Queridão. Outros clubes também estão interessados no jogador, como o próprio River Plate, que o jogador já teve passagem pelo River Plate, como o próprio River Plate e também o Al Ittihad da Arábia Saudita, que hoje tem no comando aí o técnico Marcelo Galhardo. Então a gente vai seguir focado com tudo para essa situação. O Flamengo também visa a contratação de um lateral esquerdo e nesse momento o Flamengo visa 3 nomes. Tem o Matias Vina, uruguaio, que hoje pertence à Roma da Itália. Tem a situação envolvendo Alexandre, que pertence à Juventus também da Itália. E tem a situação envolvendo Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino. A gente vai seguir focado com tudo e a qualquer momento a gente traz mais informações para vocês sobre a situação envolvendo novos reforços do Flamengo, porque o Flamengo já está acertado com 2 reforços para 2024. Isso é muito bacana, beleza? Bom, vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão Queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.